Neste exato momento, mais de 8 bilhões de pessoas no planeta estão prestes a entrar em um estado extremamente bizarro. Todas as noites, o seu corpo fica completamente paralisado. Você é arremessado em alucinações ultra-realistas por horas. E quando acorda, simplesmente esquece 90% de tudo que viveu. Mas e se eu te dissesse que perder o controle da sua própria mente é, na verdade, um superpoder secreto? Em 1862, um químico estava desesperado sem conseguir resolver a estrutura de uma molécula supercomplexa. Exausto, ele dormiu. No sonho, viu cobras morderem as próprias caudas, formando um círculo perfeito. Boom! Ele acordou e descobriu a estrutura do benzeno, mudando a química moderna para sempre. O mesmo aconteceu com Paul McCartney, que acordou com a melodia de Yesterday prontinha na cabeça. Ou seja, seu cérebro resolve os seus piores problemas, enquanto você está babando no travesseiro. Mas para fazer essa mágica acontecer, sua cabeça desliga a lógica e liga um projetor de cinema surreal. Tudo começou em 1952, quando um cientista decidiu passar a noite inteira olhando pessoas dormirem. E ele descobriu que, de repente, o cérebro desligado disparava como se estivesse pilotando um carro de Fórmula 1. Os olhos dos voluntários se mexiam insanamente rápido por baixo das pálpebras. Nascia o sono REM. Quando acordavam essas pessoas nesse momento, todas gritavam: "Nossa, eu estava num sonho bizarro!" A primeira trava de segurança do sonho é o modo paralisia. O cérebro tranca seus músculos. Isso serve para você não dar um soco na cara de quem dorme com você, achando que está num combate de MMA. A segunda regra é centro da lógica simplesmente vai embora. Por isso que, no sonho, andar montado num galinha gigante para ir comprar coxinha parece 100% normal. Você só acorda e pensa: "Mano, o que diabos foi isso que eu acabei de imaginar?" A terceira regra é a deletadora de arquivos. O cérebro trata o sonho como rascunho e apaga tudo. É como se a sua cabeça dissesse: "Essa loucura toda não precisa ir para o HD, deleta." Seu sono funciona em ciclos de 90 minutos, como uma montanha-russa sem freio. No começo da noite, o corpo foca em consertar seus músculos e te restaurar. Mas perto da manhã, o cérebro aciona o modo zoeira e solta os sonhos mais longos e insanos. E não somos só nós que entramos nessa loucura. Quase todos os mamíferos sonham. Se você vir seu cachorro latindo baixinho e correndo enquanto dorme, ele provavelmente está sonhando que está perseguindo um esquilo gigante. Mas por milhares de anos, antes de termos cientistas com eletrodos na cabeça, a gente não fazia ideia do que eram sonhos. Para os egípcios antigos, por exemplo, os sonhos não vinham da cabeça. Eram mensagens de zap direto dos deuses. Eles levavam isso tão a sério que construíram templos do sono. As pessoas iam lá só para dormir e receber ordens divinas. E a interpretação deles era curiosa. Sonhar que estava morrendo de um jeito horrível? Ótimo sinal. Significava uma vida longa e saudável. Sonhar que estava, bem, regando as plantas no Rio Nilo? Parabéns, suas plantações iam bombar e dinheiro ia chover. Basicamente, o sonho era a previsão do tempo do seu destino. Sem pressão, né? Essa ideia durou séculos, até que no início do século XX surgiu a figura mais polêmica da psicologia, Sigmund Freud. Ele basicamente pegou os sonhos, tirou do céu e jogou de volta para dentro da mente humana. Em 1900, ele publicou seu livro explosivo, A Interpretação dos Sonhos. Freud lançou uma teoria que até hoje faz muita gente ficar vermelha de vergonha. Para ele, todo sonho é um desejo, disfarçado. Sabe aqueles desejos sombrios, pensamentos picantes, que você jamais admitiria acordado por medo do julgamento da sociedade? Freud dizia que seu cérebro deixa você realizar tudo isso nos sonhos, mas de um jeito cifrado. E ele adorava ver simbolismo sexual em tudo. Sonhou com uma chave, um graveto, uma bengala? Bem, segundo o titio Freud, isso tudo representava a mesma coisa. Você sabe o quê? Ele convenceu o mundo de que cada sonho era um código secreto. Se você não entendia seu sonho, estava perdendo um segredo vital sobre si mesmo. Mas Freud não estava sozinho nessa história. Seu aluno mais brilhante, Carl Jung, tinha uma visão diferente. E Jung achava que os sonhos não eram apenas sobre desejar coisas. Eles eram sobre símbolos compartilhados por toda a humanidade. Para ele, os sonhos eram a forma do inconsciente tentar equilibrar sua mente. Se você fosse muito certinho e racional de dia, seu sonho te mostraria o seu lado selvagem à noite. Freud e Jung fizeram o mundo acreditar nessa mágica por muito tempo.
que todo sonho tinha uma mensagem profunda esperando para ser decodificada. Mas aí surgiu uma ferramenta que mudou o jogo de novo: os scanners cerebrais. Quando os neurocientistas começaram a olhar o cérebro ao vivo com ressonância magnética, veio a bomba. Eles perceberam que o cérebro durante o sonho funciona de um jeito brutalmente mecânico e prático. Esqueça a magia. A pergunta dos cientistas mudou de "o que o sonho significa" para "por que a evolução manteria um troço tão arriscado?". E assim nasceram as 5 teorias científicas modernas. Primeira teoria: ativação-síntese. Essa é a mais sem graça. Ela diz que seus sonhos não significam nada. Enquanto você dorme, seu tronco cerebral dispara choques elétricos aleatórios, como uma criança mexendo no interruptor. Seu cérebro entra em pânico com essa bagunça e tenta desesperadamente inventar uma história para fazer sentido. É literalmente a sua cabeça olhando para rachaduras na parede e enxergando um rosto. Segunda teoria: consolidação de memória. Essa é a preferida dos cientistas hoje. O sonho é basicamente o botão de salvar do cérebro. Ele funciona como um bibliotecário, decide o que vai para a memória de longo prazo e o que vai direto para o lixo. Num teste famoso, um grupo de pessoas jogou um labirinto 3D super difícil. Quem tirou um cochilo e sonhou com o jogo, detonou na fase seguinte. O sonho é o seu cérebro treinando aquela habilidade no plano de fundo. Terceira teoria: simulação de ameaças. Já sonhou que estava sendo perseguido ou caindo de um prédio? Para os psicólogos evolucionistas, o pesadelo é um simulador de realidade virtual de sobrevivência. Nossos ancestrais treinavam como fugir de um tigre na segurança da cama, para que no dia seguinte os reflexos estivessem afiados na vida real. Quarta teoria: simulação social. No século XXI, nosso maior medo não é o tigre, mas é passar vergonha em público. Por isso você sonha que está apresentando um trabalho e percebeu que esqueceu as calças. O cérebro usa isso para testar cenários sociais e te deixar mais preparado emocionalmente. Quinta teoria: criatividade sem limites. Como o centro de lógica está desligado, sua cabeça conecta ideias que nunca se juntariam acordadas. Foi assim que soluções geniais nasceram na cabeça de cientistas e artistas no meio da madrugada. Mas a próxima teoria não é só bizarra. Ela vai mudar completamente como você enxerga seu cérebro. Ela sugere uma verdadeira batalha por território acontecendo dentro do seu crânio. Essa é a teoria da ativação defensiva, criada pelo neurocientista David Eagleman. Para entender isso, você precisa saber um fato chocante: seu cérebro é extremamente competitivo. Se uma área da sua cabeça fica sem trabalhar por um tempinho, as regiões vizinhas invadem e tomam o território. Em testes com pessoas vendadas, outras áreas do cérebro começaram a invadir o centro da visão em apenas 60 minutos. Agora pense nos nossos ancestrais. Eles passavam 12 horas no breu total da noite, sem luz artificial. Sem receber nenhuma imagem por 12 horas, o sistema visual corria o risco real de ser deletado do cérebro. E qual foi a solução genial da evolução? Criar o sonho. O sonho é tipo um protetor de tela biológico. A cada 90 minutos, o cérebro projeta imagens só para gritar para as outras áreas: "Ei, a visão ainda está funcionando, não tomem meu espaço." Ou seja, nós podemos sonhar simplesmente para não ficarmos cegos. É uma batalha territorial na sua cabeça. Afinal de contas, qual dessas teorias é a correta? Limpeza de memória? Treino de sobrevivência? Criatividade? Ou proteção da visão? A resposta mais honesta da ciência hoje é: provavelmente todas elas juntas. A evolução adora reaproveitar mecanismos para fazer várias funções ao mesmo tempo. E o mais fascinante de tudo é a grande contradição do ser humano. Nós atiramos fotos de buracos negros a milhões de anos-luz e criamos inteligências artificiais insanas. Mas ainda não concordamos 100% sobre o motivo de rodarmos nosso próprio cinema interno toda noite. Os sonhos são a prova viva de que o universo dentro da sua mente é tão infinito quanto o espaço lá fora. Então, hoje à noite, quando você deitar e fechar os olhos, aproveite a viagem. Você vai entrar no cinema mais exclusivo e bizarro do mundo. O único lugar onde você pode voar, conversar com dinossauros ou ir tomar um açaí com um dragão. Se você também já teve um sonho bizarro esta semana, clica no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que vive contando os sonhos mais sem sentido do mundo no Zap. Comenta aqui embaixo. Qual foi o sonho mais louco que você já teve na vida? Eu leio todos os comentários. Clica no vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar descobrindo as coisas mais bizarras da sua mente. Valeu!